Olá! Hoje é dia da gente falar de programação neurolinguística, a PNL. E o meu convidado veio de além-mar, lá de Lisboa, natural de Lisboa. O filho do seu Felipe e da dona Amélia começou a aprofundar o interesse pela programação neurolinguística quando era formador do programa Coaching para consultores e brokers do ramo imobiliário. O marido da Gabriela é membro do ITA e trainer internacional do novo Código PNL. Atualmente, o pai do Tiago e do Diego está no projeto do Instituto PNL Master em parceria com a Neurocoach de Portugal para compartilhar a PNL Código Clássico e PNL Novo Código do Brasil e nos países de língua portuguesa. Hoje teremos uma conversa de peso com José Albino Fernandes. Muito bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigado. Gostaria também de agradecer este convite, porque sem dúvida é com muito orgulho estar aqui no Brasil, um país irmão, e ser tão bem acolhido. Portanto... Eu falei com o José Albino antes, o Albino, né, como o pessoal te chama, né? José Albino Fernandes. Eu pedi para ele que ele falasse com calma para a gente. Ele me falou assim, na vida, meu principal, a palavra-chave é desafios. Eu disse, bom, então um deles agora é de pronto. É verdade. Take it easy. Porque, evidentemente, a língua irmã, mas na verdade a gente diz que fala português, mas é um português brasileiro, na verdade, né? Há uma pronúncia diferente, não é? O brasileiro parece quase cantado, e o português, se calhar, acaba por ser mais... O espanhol ainda é mais rápido, portanto... Nossa, o espanhol, então, ainda mais difícil de compreender. Difícil. Mas nós percebemos muito bem o brasileiro, muito, perfeitamente. Tu não acha engraçado esse negócio de brasileiro fazer piada de português, hein, Albino? Porque vocês devem rir um monte da gente cá entre nós aqui. Sim, é normal que se calhar façam algumas piadas aqui dos portugueses. Da mesma forma que se calhar em Portugal também se fazem dos brasileiros. Sim, porque pode deixar eles rir de nós, olha como nós estamos bem aqui e eles lá. É muita diferença hoje, nesse momento que Portugal vive. A gente falou, tu és ali contemporâneo, nasceu um ano depois da Revolução dos Cravos, né? Um novo momento de Portugal, depois da chegada da União Europeia. Portugal hoje é uma nação muito desenvolvida, né? Sim, sem dúvida. Portugal é sempre desafiante, está sempre em desafio constante, não é? E o que acontece foi, exatamente, eu nasci um ano após a Guerra do Ultramar, portanto, nasci num bairro militar, que é os Olivais Norte. O meu pai é militar, de carreira, o meu irmão também, portanto, grande parte da minha família tem essa componente militar. E, portanto, passámos por essa fase, uma fase assim mais difícil, que vinha alguns retornados do ultramar com alguns problemas psicológicos, que é normal. Outras pessoas que viviam em países do ultramar, Angola, Moçambique, também tiveram que retornar com as suas coisas e começar a viver em Portugal, porque também é uma adaptação diferente que essas pessoas também tiveram que fazer, mas nós somos muito acolhedores, assim como o Brasil, eu me sinto aqui muito bem acolhido. É um povo quente, não é? Eu vou ser sincero, a primeira vez quando o Jair me convidou para vir ao Brasil, portanto, eu achava que tinham que ir seguranças buscar ao aeroporto, porque aquilo às vezes a imagem que passa do Brasil, não é? Portanto, tantos assaltos e essas coisas todas. Isso é o que chega para vocês lá? E aqui também passa um pouco sobre as notícias. Acho que as notícias têm que ser coisas positivas e não me focar naquilo que é o negativo. Portanto, é evidente que acontece sempre assaltos e outras coisas. Há essa crise de valores, nota-se mais, se calhar, aqui ainda um pouco no Brasil, mas é preciso começar a olhar para aquilo que é positivo, porque as novelas cada vez mais estão a ser transformadas para aquilo que é o positivo e não ter as crenças limitadoras das pessoas estarem sistematicamente com medo de andar nas ruas. Portanto, eu sinto mais em liberdade em sair à rua, aqui, do que propriamente pessoas que vivem cá, porque já estão condicionadas com essa que coisa. insegurança.
não é? Portanto, Tu está aqui agora, neste momento, há 60 dias já. 60 dias. Mas já veio em outros momentos, não é? Eu vim no início do ano, porque tive que estar a preparar também esta formação que viemos dar e os exames que o Jair e a Ivilene iriam fazer em Portugal. Porque eles estiveram lá o ano passado, portanto são exames muito difíceis para serem trainers de PNL do John Grinder, que é o criador, e ele fez esse investimento, teve esse cuidado de procurar alguém que pudesse ter esse acompanhamento para poder ultrapassar essas provas. E aproveitou, teve os resultados e acabou por este ano também de ser o único trainer do novo código, portanto fez ainda mais um percurso acrescido e isso sem dúvida que é de salientar porque as pessoas realmente também aqui no Brasil preocupam-se com o seu autoconhecimento e o seu autodesenvolvimento. Isso é importante. Mais do que às vezes o dinheiro, a maior riqueza que o ser humano tem é aquilo que ele tem no seu conhecimento. Não é o dinheiro, porque o dinheiro hoje podemos ser assaltados e amanhã não temos dinheiro nenhum. Agora, quando nós efetivamente temos esta riqueza que é o nosso conhecimento e metemos em prática aquilo que nós sabemos, não temos, o dinheiro acaba por ser uma consequência. Portanto, isso é algo... Quando a gente fala de países de língua portuguesa, a gente está falando de uma quantidade de países em que pese não ser uma grande população que fala o português, né? Se compararmos, inclusive, com o espanhol, né? Mas com outros idiomas. Mas a gente fala de muitos países, né? Na África, vários países, Sim. na Ásia, na Oceania, né? A gente vê lá Macau, do outro lado do mundo, Timor-Leste, né? Tua tendência está circulando nesses lugares todos aí? Como é que é isso aí, Albino? Sim, o próximo ano vou estar aí. Evidentemente que o Brasil é o maior país de língua portuguesa hoje no mundo. Sem dúvida. E o Brasil tem... aquilo que eu aprecio no Brasil é que o Brasil tem muita potencialidade. E voltando outra vez um bocado atrás, talvez o Brasil comece cada vez mais... as pessoas também a ter a sua autorresponsabilidade de poder contribuir qualquer coisa para o país e não estar dependente que seja o país a fazer qualquer coisa para eles. Isto é o que eu reparo nos últimos meses. É importante, da mesma forma como temos um presidente que tem que gerir o país, acho que cada pessoa, e é o líder do país, cada pessoa também deve ser o líder da sua... do teu presidente ou do nosso aqui? Do vosso, é essencial o vosso presidente ou o presidente de alguma nação. Não é? O que é essencial é que cada pessoa, esse líder, não é? Portanto, cada pessoa também é o seu líder. Portanto, e o seu líder, se liderar bem a sua família e o seu trabalho, portanto, as pessoas que trabalham com eles, com certeza que se calhar não é preciso estar a apontar o dedo ao presidente, ou ao Estado, ou ao prefeito, porque cada um acaba por ter que olhar para ele, qual é o papel dele também na sua liderança. Portanto, isso é importante. Mas isso já é uma mudança cultural grande, né? É uma mudança de valores. É uma mudança um de abismo valores. entre as duas culturas, né? É porque aquilo que eu reparei nos últimos tempos que estive aqui é que existe muita necessidade de apontar o dedo aos outros. Não é? Portanto, ou porque esse líder faz isto ou aquilo, mas a gente tem que começar a meter-nos em causa, pensar, ok, e eu como líder, qual é o meu papel em relação à minha família? Qual é o meu papel em relação às pessoas que estão à minha volta? Consigo fazer essa mudança nas pessoas e na minha família? Será que sou assim tão um líder para eu poder estar a acusar alguém? Porque se eu for um bom líder e se os outros forem bons líderes, porque foram bem informados por mim, portanto, aquilo que estiverem à volta deles serão completamente também outros líderes. Portanto, se calhar o mundo vai mudar. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Porque a nossa tendência natural, pelo menos nossa tendência aqui, é a gente conseguir culpar sempre duas pessoas. O governo e o outro. Exatamente. Quando, na verdade, grande parte dos problemas está dentro da gente, né? É verdade. Porque é muito fácil as pessoas colocarem-se no efeito. E a PNL exponencia isso. Ela mostra também que o caminho não é este, né? É evidente que sim. Porquê? Porque, sem dúvida, eu não posso estar numa situação de efeito, não é? Portanto, pensar que as coisas que acontecem são coisas que eu não consigo controlar. Claro, a chuva, se está frio, se está calor, eu não consigo controlar, mas eu consigo controlar-me e vestir o casaco.
certo? Para não ter frio. Portanto, então, é esse tipo de situações em relação a tudo o que se passa na nossa vida, não é? Que nós temos cada vez mais a assumir a nossa responsabilidade, a ver quais são os nossos valores, aquilo que é o essencial dos nossos valores, não é? Aquilo que eu quero deixar de legado para o mundo, não é? Aquilo que eu quero que um dia mais tarde os meus filhos possam, independentemente de ter na sua casa o meu museu. Qual é o museu? O que é que eu vou deixar para eles? Qual é que é o meu legado? Estava me falando antes da gente conversar aqui, começar a nossa entrevista, da tua raiz, né, enquanto filho e neto de militares, né? Tu também foste militar. Eu fui o melhor aluno até. E a escolha por outros desafios, né? E desafio como uma palavra que marca não só a tua vida, mas da tua família, né? Da tua mudança enquanto cara ligado a um desenvolvimento técnico na engenharia, para o desenvolvimento humano dentro do trabalho que tu realiza hoje, abrindo mão de importantes empresas, de negócios importantes que tu vinha desenvolvendo para te dedicar exclusivamente a isso. E essa tua missão de estar mundo afora, com formações por toda a Europa, né? Aprendendo, estava lá num dia na Floresta Negra, lá na Alemanha. É verdade. Aí no foi... outro momento, é lá nos Estados Unidos, aprendendo coisas novas. Essa coisa, essa provocação do novo, do diferente, do mais, do melhor. Isso tem também a ver muito com essa cultura que também tu conversava com a gente, que é uma coisa que tu percebeu e que te incomodou, de certa forma, essa diferença no Brasil da necessidade da segurança e da cultura, não só da tua família, mas aí uma cultura geral das pessoas em Portugal, na busca da liberdade. E quando a gente fala Portugal, daí talvez a gente pudesse fazer até uma leitura da Europa como um todo. Sim. Né? Sim, cada vez mais os jovens, a tendência deles é, lá está, não terem um trabalho mais que 2, 3 anos. Portanto, gostam de inovar. Portanto, assim como eu comecei com a minha área técnica... Portanto, a vida é muito curta para fazer uma coisa só? É muito curta para isso, porque acho que eu tenho ciclos de 10 anos. Aquilo que eu analisei, tenho ciclos mais ou menos de 10 anos. Se eu tive durante uns anos na área técnica, portanto, ou seja, desde a eletrónica, à informática, à gestão, fui gestor de um hospital, portanto, gestão técnica. Desde o momento em que tenhas as competências e te achas que já tens essas competências, tens de fazer algo desafiador. Portanto, tens que fazer algo que te faça a diferença. Não é? E depois, a partir daí, fui, por exemplo, para a área imobiliária. Portanto, e na imobiliária, eu tirei todos os cursos que eram possíveis, cá e lá fora, nos Estados Unidos. Portanto, isso permitiu-me também desenvolver os melhores e trabalhar com os melhores do mundo. Portanto, ser várias vezes premiado. A dada altura, lá está, por essa descoberta, eu fui à Alemanha, portanto, fazer o Business e Life Coaching com uma excelente coach para mim, que foi fantástica, que é a Karina, e tive a notícia que ia ser pai. Portanto, ia ser pai, é fantástico, então vou ser pai, e agora o que é que eu vou fazer? Eu habituado àquele ritmo de direcionado muito para os resultados, portanto, ter aquelas pessoas estarem sempre nos primeiros lugares. E tive que tomar uma decisão. Portanto, eu já tinha 2 empresas nessa área imobiliária, portanto, com as equipas mais produtivas, mas tomei uma decisão e cheguei e fui falar com os meus sócios e disse, olha, para mim, está aqui as minhas cotas, cedi as cotas e acabou. E eles pensaram, isto vem doido, então fui falar para o Coach ou para a Floresta Negra. Não, é uma notícia que eu tinha e que mudou a minha vida. Portanto, optei por estar 2 anos ou 3 anos. Tu estava lá naquele momento. Estava né? naquele Podia momento. estar em qualquer lugar. Mas a história que é engraçada é que eu não vou mais à Alemanha. Porquê? Porque a primeira vez fui, portanto, tive a notícia do Tiago. 2 anos ou 3 anos, 2 anos depois, fui fazer lá outra formação, portanto, eu passei a fazer a minha gestão daquilo que era o meu filho. Portanto, a que horas é que ele comia, a que horas é que ele fazia as suas necessidades, tinha tudo. Portanto, o que eu fazia no computador era a gestão, ao fim e ao cabo, daquilo que ele tinha, da forma como eu tinha que preparar a comida. Portanto, aquilo passou a ser o meu desafio. E foi muito desafiante, e foi muito bom, foi algo que eu quis mesmo, porque isso é que é a liberdade. Liberdade é eu poder largar aquilo que é o meu sucesso e aquilo que eu construí durante 10 anos, mas poder optar, por exemplo, para estar com os meus filhos. E liberdade é eu poder, neste momento, deixar os meus filhos e a minha mulher
sentir que eles estão dentro do meu coração e poder estar aqui 2 meses. Isto é liberdade. Quero falar de PNL e desse novo código da PNL. Fantástico. Na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com o Albino, José Albino Fernandes. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo especialista em PNL, né? Um trainer PNL, membro do ITA, trainer internacional do novo código PNL, está aqui no Brasil desenvolvendo o novo código, fica aqui até final do ano e volta depois, volta para Portugal. E depois volto novamente para fazer, completar a jornada das formações do novo código, da PNL, e depois vou para a Itália para estar 60 dias, 40 e tal dias, entre 45 a 60 dias, depende, para fazer o acompanhamento com o John Grinder, Carmen Bostic e Michael Carroll. Portanto, são 52 nacionalidades que vão lá estar para formar novos trainers e novos coaches e practitioners, e eu estarei lá como mentor e representante também da ITA para a língua portuguesa. Família está lá em Portugal, então esposa, filhos, todo mundo Tudo esperando. Tudo em Portugal. E a saudade, como é que fica assim? A saudade é algo que se controla, não é que se controla, portanto, hoje em dia já existem tecnologias. Eu tive aqui uma dificuldade, os primeiros 20 dias que não conseguia falar com a minha família. Portanto, mas devido à incompatibilidade de algum sistema com telemóveis e de rede, que de vez em quando Telemóveis, no caso, celulares, celular, né? você é celular, é. Okay. Mas, e diferença de horários, mas eu sinto a minha mulher e os meus filhos, o Tiago e o Diego, que estão no meu coração. Portanto, eu falo com eles via Skype e eles contam-me as histórias deles. Foi difícil, por exemplo, neste caso, não acompanhar o Diego nos primeiros dias de escola. Portanto, de escola, estamos a falar ainda pré-escolar, mas ultrapassa-se, porque eu tive 4 anos também com eles, permanentemente. Tu escolheu viver aqueles 4 anos? Escolhi viver os 4 anos com os meus filhos. Portanto, os 3 anos iniciais, ou 2 anos iniciais com o Tiago. Depois era para voltar novamente à minha área, portanto, a outra área qualquer, ou ir mudar. De repente foi fazer novamente à Alemanha outro curso, que era a Jornada do Herói, que era a passagem de ano. Fui com a minha mulher e já com o Tiago. E descobriu a minha mulher que estava grávida novamente, e portanto foi mais 2 anos, portanto, por isso é que eu digo que já não vou mais à Alemanha. Não vai mais para a Alemanha, não. Chega, não dá sorte. Ou dá sorte, né? Ou dá sorte. Mas fechou a fábrica. Fechou a fábrica. Fala para mim como é que tu descobriu a PNL. Como é que eu descobri a PNL? Eu estava nesse... Já tinha noção dela antes de começar a viver ela? Já. Eu, como fui broker e manager de várias lojas no ramo imobiliário, portanto, de uma das maiores agências do mundo, e isso, como me obriga a ter várias formações, não só em Portugal, mas também fora de Portugal, portanto, neste caso, algumas nos Estados Unidos, conheci levemente a PNL. Onde eu despertei mais pela PNL foi exatamente na Alemanha, nesse coaching, porque eu já tinha feito também vários cursos da área do coach, Action Coach e outros cursos de grandes instituições internacionais, mas esse curso de Live e Business Coaching que eu tive na Alemanha era muito com base na PNL. Portanto, eu lá conhecia a PNL, conhecia aquilo que é hoje conhecido como panorama social, portanto, que é uma evolução da PNL e uma evolução das constelações sistémicas. E foi através de perceber daquilo que estava por trás do coaching mais moderno que existia na PNL, ou melhor, do coaching, que havia a PNL por trás disso tudo, que ao fim de 2 anos de estar a tomar conta dos meus filhos, liguei-me ao mundo, portanto ao computador, portanto, que era uma coisa que eu pensava que não conseguia estar fora do meu computador. Tive 2 anos ou 3 anos completamente desligado dessa situação, controlava apenas as tarefas dos meus filhos no telemóvel, portanto a agenda era para eles, não era para clientes. E quando me liguei ao mundo, portanto, colegas meus que fizeram o curso na Alemanha tinham feito numa instituição também com muito valor em Portugal, a PNL, que é a PNL Portugal, portanto, e tive o conhecimento que eles tinham terminado já o Master. E eu disse, uau, fantástico.
E quando pedi informações para saber quais eram os requisitos, o que é que era necessário para me poder inscrever, portanto, eu já tinha talvez esgotado todos os meus recursos. Portanto, eu tinha preparado a minha vida para estar 2 anos a tomar conta dos meus filhos, não 4. Mas tudo bem, portanto, a vida é esses desafios que são interessantes. Mas consegui reunir todas as minhas condições para poder fazer. Portanto, aí, lá está, por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Portanto, isso é verdade. A Gabriela, sem dúvida, ela além de ser médica dentista, portanto, sempre esteve do meu lado e sempre cuidou também dos meus filhos. Portanto, ela trabalhava na clínica, portanto, e ao fim do dia, portanto, juntávamos. E hoje ela está também com os meus filhos, também está num processo de mudança, portanto, de procurar algo que seja muito mais integrativo e holístico, e se calhar a remodelar ou a mudar de área, portanto, se calhar fazer um close, fechar as clínicas que tem e pensar noutra área, porque ao fim de 10 anos, 20 anos, eu acho que nós portugueses fartamos-nos um pouco. Portanto, tem que haver sempre qualquer coisa nova. Algo que seja importante e desafiante para podermos estar, como eu costumo dizer, a surfar na onda. Não podemos... aqui, por exemplo, no Brasil, as pessoas preocupam-se muito em fazer aquele concurso para trabalhar no Estado. Não é? Portanto, trabalho no Estado, a partir dali fica uma vida segura. Portanto, eu vou viver com aquilo e acabou. Certo? Lá é o contrário. Portanto, eu prefiro nunca trabalhar no Estado, porque se eu trabalhasse no Estado, eu, aliás, quando fui militar, portanto, se eu quisesse trabalhar no Estado, tinha ficado. Portanto, porquê é que eu não fiquei no Estado? Porque isso é uma obrigação que eu tenho que ter. O resto, tal e qual como o meu pai, teve 30 e tal anos de marinha, não é? E eu não estou para isso. Portanto, eu quero hoje estar aqui no Brasil, amanhã estou em Cabo Verde, depois posso estar em São Tomé e Príncipe, posso estar em Angola. Portanto, é este tipo de liberdade que nós preservamos. Eu me lembro da PNL, PNL acho que é do final dos anos 70. Sim, exatamente. Eu me lembro, começo dos anos 90, de ter tido acesso a um livro chamado Sapos e Príncipes, do Richard Bandler, que me abriu, assim, esse universo fantástico que é da nossa mente, inclusive, né? O universo da nossa mente, coisas muito óbvias que ele nos abria, assim. E a PNL, naquele momento, veio com muita força para o Brasil, né? As grandes corporações todas preparando suas equipes com base dentro dos princípios da PNL. Que momento é esse de revisão dessa PNL e de estabelecimento de um novo código? Ok. Sem dúvida, Richard Bandler e John Grinder escreveram o Sapos e Príncipes e outros livros, portanto, e até o dia 2, a PNL, essa PNL que leu, ainda é extremamente útil para o funcionamento do ser humano, porque trabalha muito ao nível do comportamento. Não é? E isso é fundamental, porque grande parte daquilo que é os julgamentos das pessoas é pelos comportamentos e não pelo aquilo que é a pessoa. Portanto, ainda tem alguma validade e é extremamente útil. O que acontece e a mudança que há para o novo código foi quando John Grinder detectou que pessoas, trainers, terapeutas ou coaches, que eram muito bons também a aplicar essa PNL aos outros, mas não eram bons a aplicar a eles. E... Tipo, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Exatamente. É um pouco isso. A gente usa esse ditado aqui. É verdade. Esse aforismo. E lá também se utiliza. Portanto, e isso fez com que existisse alguma incongruência. Portanto, além de a pessoa, com base na sua história, portanto, ou de clientes, passar a adaptar o cliente à embalagem, à técnica que tem da PNL. Portanto, e a PNL é experienciar, não é agarrar passo 1, passo 2, passo 3, porque isso a pessoa que lê um livro não precisa de fazer uma certificação, portanto, lê um livro, passo 1, passo 2, passo 3. Portanto, a PNL é muito mais do que isso. Não é? Portanto, pensar que, por exemplo, o Tony Robbins ou o John Belfort, que vem cá agora também ao Brasil, portanto, a utilidade que eles dão, utilizando a PNL daquilo que está por trás. Só que o que acontece é que eles não ensinam a fazer PNL. Portanto, eles dão a experiência que é a PNL.
Não é? E o Tony novo Robbins código... é uma euforia muito grande, né? Sem dúvida, porque foi o John Grinder deu uma excelente tarefa na altura, que foi procurar qualquer coisa no mundo que pudesse ser útil e que não existisse nos Estados Unidos. Ele na altura foi procurar, foi quando ele fez o Firewalker, portanto, e a partir daí o Firewalker e outros inventos do Tony é sem dúvida um excelente coach, mas não ensina a PNL. Portanto, ele utiliza a PNL. Portanto, é bom aplicar a PNL, é uma injeção de motivação, mas depois, com o tempo, as pessoas voltam outra vez a... Vai esfriar. Vai esfriar. O novo código tem várias vantagens. A primeira vantagem é que é auto-aplicável. Portanto, ou seja, eu não estou dependente do terapeuta, ou do trainer, ou do coach, para poder aplicar a PNL. Portanto, ou seja, é auto-aplicável. Porque John Grinder e Carmen Bostic, e juntamente também com a parte do desenvolvimento do Michael Carroll, fizeram algo que pudesse, através dos jogos, ativar os estados de alta performance. E isso é totalmente inovador. Portanto, é inovador porque trabalha ao nível do inconsciente. Portanto, o que deu origem ao novo código, portanto, é aquilo que no Brasil chama-se ressignificação em 6 passos. É quando há um modelo da PNL que é utilizado a nível do inconsciente. E todo o novo código trabalha ao nível do inconsciente. Porque o inconsciente tem muito mais capacidades de ativar os recursos e haver uma mudança do estado do que eu de uma forma consciente. Porque se eu conscientemente já soubesse resolver o problema, já tinha resolvido. Portanto, eu não posso ir buscar, com histórias do passado, na Gestalt, com histórias do passado em que eu me senti completamente seguro. Ok, mas essa segurança pode não ser funcional para aquele problema que eu estou, ou naquela situação, naquele desafio que eu tenho no futuro. Portanto, pode ser exagerada. Não é? Portanto, imagine eu ir para um sítio onde estivesse uma situação vamos falar de guerra, não é? Portanto, e usasse a máxima segurança e a máxima confiança. Quer dizer, andava lá no meio das balas. Tem que haver peso e medida. Não é exatamente isso. Não é exatamente isso, portanto. Né? Isso é importante. Como a pessoa procura mais informações no Brasil? O que tu indica aqui na volta? A tua formação é para o brasileiro como um todo, né? Para a turma que prepara, na verdade, os próximos profissionais da PNL. Aqui o Instituto PNL Master ainda é a única instituição no Brasil autorizada a dar o novo código. E por isso eu também estou cá, portanto, faço parte da Neurocoach e que trabalho em parceria direta com o Instituto PNL Master. Por isso é que eu estou cá estes 2 meses para dar início à primeira formação que vai ser dada agora amanhã, inclusive a primeira do Código Clássico e depois o novo código que será em Porto Alegre. Mas é a única instituição, o Jair é o único trainer com o novo código da PNL. A Evilene, que é a irmã do Jair, ainda tem o trainer do Código Clássico. E vai estar em Itália para fazer o novo código, porque estas certificações é um número muito reduzido. Portanto, os critérios são um número muito reduzido de pessoas e obriga, no mínimo, ter 2 trainers. Portanto, são turmas muito pequenas, porque a PNL não é... Eu entendo que a PNL não é como uma fonte de negócio. Portanto, a PNL é algo que eu quero dar às pessoas, que as pessoas possam experienciar e que as pessoas possam utilizar isso no seu dia-a-dia, nos seus filhos, na sua família, nas relações, nos negócios. Porque eu utilizei isso quando eu terminei, ou seja, optei pela minha carreira novamente na área imobiliária, quando deixei o Tiago, não é? Portanto, quando deixei os meus filhos, o Tiago e o Diego, portanto, iniciei, e eu num ano voltei novamente a criar dois tops producers de Portugal e Espanha. Porquê? Porque utilizei padrões de sucesso. Portanto, eu trabalho as pessoas de forma a que tenham esse sucesso. E isso permitiu-me também, lá está, ter esses recursos para ir fazer o trainer do novo código, poder estar 60 dias fora. Portanto, isso é fundamental, as pessoas poderem aplicar a PNL neles próprios e poder contribuir para o outro essa descoberta, porque isso é fantástico. Hoje em dia é utilizado no ensino nos países da Europa, portanto, a PNL é algo que eu devia ter tido PNL desde os meus 4 anos, como tenho os meus filhos. Adorei conversar contigo. Obrigado, eu. Seja muito boa a tua visita, a tua estada aqui no nosso país e bom retorno sempre. E que, claro, as pessoas buscam saber um pouco mais. Acho que o desenvolvimento humano como um todo é muito especial, mas que passem pela PNL realmente. Obrigado pela presença, Albino. Muito obrigado
pelo convite e obrigado a todos os que assistem esta magnífica TV, porque isto é sem dúvida algo importante vocês poderem desenvolverem e contribuírem para o sucesso de todos. Muito bem, hoje com o trainer na nova PNL, o José Albino Fernandes, português lá de Lisboa, que vai levar o nosso abraço a Portugal. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede de comunidade de televisão.